Quinto ano, retomando agora com a nossa aula de matemática. Vamos entrar num conteúdo que a gente ainda não chegou, tá bom? A gente parou na página 105. E a gente vai agora para 106, números primos e números compostos, tá bom? Então, a gente tem aqui os números primos e compostos, eles vêm dos divisores, tá bom? Então, vamos lá. Observe o quadro com os divisores de 0 a 19. Então, a gente já aprendeu como faz o conjunto dos múltiplos, como faz o conjunto dos divisores. Então, aqui no quadro da página 106, nós temos os divisores de 0 até 19, tá bom? Então, os divisores de 0, todos. Os divisores de 1, só o 1. Os divisores do 2, o 1 e o 2. Então, tem todos os divisores desses números até o 19. Note que o 0 tem infinitos divisores, porque todos os números são divisores dele. O 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Há números naturais que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos, tá vendo? Tem números aqui, como por exemplo o 19, que ele só pode ser dividido por 1 ou por 19. Não tem nenhum outro número no meio que consegue se dividir o 19, tá? Todos os números diferentes de 0 e 1 são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, o 0 e o 1, ok. Mas do 2 para frente, todos eles são divisíveis por 0 e por ele mesmo, tá? Desculpa, por 1 e por ele mesmo. Há números naturais que, além de serem divisíveis por 1 e por eles mesmos, são divisíveis por muitos outros números, né? Temos assim, por exemplo, o número 18. O número 18, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, né? Então, tem números que têm muitos divisores. Então, números primos são números naturais que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quais são os números primos aqui nessa tabela? Ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Vocês estão acompanhando comigo? Então, números primos são aqueles que têm como divisores só o número 1 e ele mesmo. Só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Pode ter mais números, né, que são números primos. Mas o 1, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19 são todos números primos, tá? Entenderam qual é a regra do número primo? Número primo é quando ele tem de divisor só o 1 e ele mesmo. Depois, os números compostos são os números naturais que têm mais de 2 divisores. Então, todos os outros números que têm vários divisores, 3 divisores ou mais, são chamados de números compostos, tá bom? Então, olha, não é difícil de lembrar, né? Número primo é quando o divisor é só o 1 e ele mesmo. Números compostos é quando tem 3 ou mais divisores, ok? Página 107. Hoje nós vamos até a página 108 somente. Atenção! O número 0 não é primo, pois ele tem infinitos divisores. O número 1 não é primo nem composto, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. Ele não tem 2 e também não tem vários, tá? O menor número primo é o 2, porque ele tem o 1 e o 2 de divisor, né? Então, ele é o menor número primo que existe. O único número par que é primo é o número 2. O resto dos números primos são todos números ímpares, né? Então, o único número par que existe é o número 2. O resto que a gente viu aqui, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, são todos números ímpares, tá? O conjunto dos números primos é infinito, tá? Então, quer dizer, vai ter muitos e muitos números primos. Aqui na tabela a gente viu até o 19, mas vão ter muitos números primos ainda, tá? Reconhecimento de um número primo. Como a gente sabe se o número é primo agora, tá bom? Para reconhecer se um número é primo, devemos dividi-lo pelos números primos menores que ele. Então, se a gente tem um número bem grande, eu quero saber se ele é primo ou não,
eu tenho que dividir ele pelos números menores, né, primos. Por exemplo, o 19, ou o 17, ou o 13, o 11, que são todos números primos, tá bom? Então, eu tenho que dividir ele pelos números primos. Até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Se nenhuma das divisões for exata, o número é primo. Então, se nenhuma das divisões der resultado resto zero, significa que ele é primo, tá? Ou se nenhuma das divisões sobrar nada, né? Então, se ela sobrar, é porque não é primo. Desculpa, é primo, tá? Então, se não for exata, é primo. Se for exata, ele não é primo. Porque daí ele tem um divisor menor que ele, né? Então, exemplo. Vamos verificar se o número 163 é primo. Para isso, devemos efetuar as divisões conforme as orientações. 163 não é divisível por 2, porque ele não termina em número par. Lembra dos critérios de divisibilidade? 163 não é divisível por 3, porque 1 com mais 6 com mais 3 dá 10, e 10 não tem na tabuada do 3. 163 não termina em 0,5, então também não é divisível por 5. Vocês estão vendo que para descobrir se o 163 é primo, eles estão dividindo por todos os números primos que a gente conheceu primeiro, né? Então, a gente vai tentar o por 7. Então, 163 dividido por 7 deu 23 e o resto foi 2. Então, aqui ainda confirma que ele é primo porque teve resto. 163 dividido por 11 deu 14 e o resto foi 9. Então, também se confirma que o número 163 é primo porque teve resto. 163 dividido por 13, resto 7. Por quê? Porque também a gente confirmou que ele é primo porque sobrou 7, tá? Não teve resto zero. Então, se nenhuma dessas divisões for exata, significa que ele é sim um número primo. O quociente 12 é menor que o divisor 13 e nenhuma dessas divisões é exata. Logo, 163 é primo, porque nenhuma divisão foi exata, todas elas tiveram resto, ok? Aqui embaixo a gente tem aqui uma charge, né, falando da festa dos primos. Quem é aquele? Não lembro dele, é da família? Ah, ele não é da família, é nosso vizinho. Então, falando de outro número que não é um número primo, tá bom? E vamos fazer as atividades na página 108. 1. Observe os números naturais do quadro e respondam às questões a seguir. Então, nós temos vários números aí nesse quadro. E quais deles são divisíveis por 2? Quer dizer, no A, está perguntando quais deles terminam em número par. Tá? E vai escrever aqui separados por vírgula. B, quais deles são divisíveis por 3? Como a gente sabe se é divisível por 3? Quando a soma dos números está na tabuada do 3. Quais deles são divisíveis por 5? Todos aqueles que terminam de 0 ou 5. Então, vocês vão observar e vão copiar os números aqui na linha. D, quais deles são divisíveis por 6? Lembra que para ser divisível por 6 tem que terminar em número par e a soma tem que estar na tabuada do 3. E E, quais são divisíveis por 10? São aqueles que terminam em 0, tá bom? 2. Com relação à atividade anterior, qual é o único número que apareceu em todas? Ele é divisível por 2, 3, 5, 6 e 10. Qual que é o único número que apareceu em todas as linhas? 3. Qual é o menor número natural que devemos adicionar a 337 para torná-lo divisível por 3? Então, o número 337, ele é 3 com 3, que dá 6. Com 7, vai dar 7 com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 13. Qual é o número natural que a gente precisa somar para ser divisível por 3, para estar na tabuada? Porque o 13 não está na tabuada do 3. Então, eu vou precisar pegar o 337, somar com mais alguma coisinha para dar um número que no final vai estar na tabuada do 3, tá bom? E o 4, os números 257 e 401 são números primos, né? Qual é o menor número que devemos subtrair desses números para torná-los divisíveis por 2, né? Então, 257, quanto que eu tenho que tirar
para ele ser divisível por 2. E o 401 também. B. O produto desses dois números é um número primo? Explique. Não, o produto é um número composto, porque o produto desses dois números, ele é divisível por 257 e por 401, tá? Então, os números 257 e 401 são números primos. Como eu transformo eles divisíveis por 2? Eles têm que terminar com um número par. Para eles terminar com um número par, quanto que eu vou subtrair deles, né? Tá facinho essa. Então, gente, essa foi nossa atividade de matemática, tá? E nós vamos para a atividade de arte hoje de maneira online, daqui a pouquinho, 3h30, tá bom? Espero por vocês, a gente se encontra lá. Beijinho, até já!